Olá Maker, tudo bom? Hoje eu vou te ensinar a desenvolver uma fonte de bancada caseira regulável. Devido a muitos pedidos que nós tivemos lá no Facebook, por causa de um vídeo que a gente colocou, que é este vídeo aqui que tá passando do meu lado, ó, numa fonte caseira realizada por um creator da Arnews Automação, que tem uma fonte ATX de computador, uma plaquinha regulável, um voltímetro que mostra quanto que tem de tensão. Muitas pessoas acabaram perguntando e pedindo pra gente ensinar a criar essa própria fonte, já que fontes profissionais, digamos assim, custam 300, 400 e 500 reais. Já no caso dessa fonte, se você tiver um computador velho na sua casa que for jogar fora, você consegue reaproveitar praticamente quase tudo e gastar praticamente nada no projeto da sua fonte de bancada para eletrônica, desenvolvimento de projetos Arduino e tudo mais. Então, bora pro vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir essa saga, que provavelmente vai ser uma saga, mais de um vídeo, do desenvolvimento dessa fonte. Eu sou o Thiago Coimbra, técnico em mecatrônica e estudante de engenharia em controle de automação, e bora lá desenvolver esse projeto de eletrônica, que envolve puramente eletrônica, eu tenho certeza que tá show de bola. Ok, antes de começar o vídeo, se você puder curtir aqui embaixo, deixar aquele like, deixar aquele like é a mesma coisa, né? Mas beleza, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, isso ajuda bastante a gente, tá? Então vai lá, por favorzinho, faça isso, porque a gente tá postando diversos vídeos muito legais, vídeos de projetos, de dicas, de macetes, de gadgets, vídeos que vão te ajudar no desenvolvimento de projetos e também a ser um cara tech do momento e não desperdiçar seu dinheiro, porque ninguém gosta de desperdiçar dinheiro, e se você puder desenvolver seus próprios projetos de automação, além de ser super show de bola, você ainda vai aprender muita coisa sobre eletrônica, programação e tudo mais. Claro, também a robótica, que esse daqui é o nosso foco, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então, pra poder contextualizar pra você aqui do YouTube, que esse vídeo tá sendo lançado no YouTube, lá no Facebook, a gente subiu um vídeo de um creator da Arnews Automação explicando mais ou menos o funcionamento da fonte de bancada dele. E a gente postou esse vídeo e teve uma repercussão muito legal e muitos pedidos para que a gente pudesse ensinar. Então, eu vou ensinar a vocês a criar uma fonte de bancada. E a fonte vai ser a base dessa fontezinha aqui, ó. Essa fontezinha aqui feita a partir de uma fonte ATX de computador. Essa daqui é que eu já tenho ela há muito tempo, já faz uns 2, 3 anos aí, e a gente vai criar outra do zero, ok? Mas, além disso, como você viu no videozinho que passou aqui, no teaserzinho que passou pra você, ela vai ter também uma fonte regulável, uma fonte ajustável. E lá naquele vídeo, além dessa fonte, também teve um multímetro. Então, ó, como você já pode ver aqui mesmo na tela do meu computador, a placazinha é essa daqui, que custa R$28. Mas assim, essa placa, esse circuito, esse sisteminha foi feito por um creator da Arnews Automação. É um dos roteiristas aqui que ajuda a gente no desenvolvimento dos projetos, tá? Eu olhei para essa placa e falei, a gente consegue desenvolver uma dessa, a gente não precisa pagar R$28 numa placa. Que tal a gente gastar 5, 6 reais e desenvolver o mesmo projeto, desenvolver a nossa própria placa? Então por isso, eu vou ensinar a vocês no vídeo de hoje a desenvolver essa plaquinha aqui que está aparecendo no vídeo. Essa plaquinha que custa R$28 na Magazine Luiza, tá? A Magazine Luiza não tá patrocinando a gente, beleza? Mas gastando muito menos. Eu vou te ensinar todo o processo criativo para isso, tá? E no final, a gente vai colocar uma plaquinha dessa naquela fonte de bancada e com essa fusão aqui super legal, a gente vai conseguir gerar uma fonte de bancada ajustável, beleza? Vamos começar explicando como é que eu tive todo o conceito, como é que você desenvolve uma plaquinha dessa na sua casa. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu olhei para essa plaquinha, eu pensei, qual é o regulador de tensão que tem nela? É pura eletrônica, se você dá uma olhada nela aqui, ó, é pura eletrônica. Então, por isso, eu fui lá e procurei qual que era esse regulador de tensão. E é o LM317T. Então, eu abri simplesmente o datasheet dele. E quando eu abri o datasheet, caso você não saiba o que é datasheet, eu também nunca expliquei por aqui, é como se fosse o manual do componente. É como se fosse a explicação técnica de tudo que o componente pode fazer, ok? Então, eu abri aqui o datasheet do nosso componente, do LM317, tá? O datasheet comumente é em inglês, algumas vezes você encontra até em português, mas é muito tranquilo de se identificar e de se ler, tudo bem? Então, esse LM317, uma coisa que eu vi dele que é muito legal. Ele consegue fornecer na saída de 1.2 volts a 37 volts e ele também consegue fornecer até no máximo 1.5 ampere, que é até que bastante, né? É bastante até. Só que aí, descendo aqui, nesse datasheet já tem até o circuitinho de início, tá? Não foi o primeiro datasheet que eu encontrei, mas aqui ele já mostra um circuitinho que você mesmo pode criar para realizar a sua regulação de tensão. Ou seja, você cria esse circuitinho e pronto, você já tem uma regulação de tensão pronta e própria para isso. Então, olhando aqui, ó, vou até dar um zoom na minha tela, o que que acontece?
Ele tem um LM317, tem um potenciômetro, tem um resistor, 2 capacitores, tensão de alimentação e tensão de saída. Ou seja, com poucos componentes a gente já consegue desenvolver o nosso projeto de uma plaquinha reguladora de tensão. Pô, super show de bola, né? Então esse daqui é o vídeo da plaquinha. O próximo vídeo vai ser o vídeo de fazendo a fonte e provavelmente vai ter o terceiro vídeo de integrando tanto a fonte com a plaquinha, beleza? Então, digamos que essa daqui seria a saga 1 ou parte 1, tá? Então, por isso que você tem que se inscrever e curtir aqui embaixo, tá? Já tá aí a explicação, ó. Se você não se inscrever, você vai perder os próximos vídeos. Você não vai conseguir desenvolver seu projeto porque você não teve o culhão de se inscrever. E não demora nem 3 segundos pra poder escrever, tá? Eu também vi aqui outras coisas que são muito interessantes. Eu vi que ela funciona até 125 graus Celsius, tá? E quando se trata de regulador de tensão, transistores, eles esquentam bastante. Então a gente vai precisar de um dissipador de calor, mas eu vou explicar isso pra vocês um pouquinho depois. Então, a partir daí eu olhei todas essas condições, eu olhei tudo isso e falei, beleza, vou simular. E para poder simular, eu usei o Proteus. Eu já trago o Proteus aqui muitas vezes, tá? Eu já trouxe ele muitas vezes aqui no desenvolvimento de projetos com Arduino. E ele é focado para a eletrônica. Então, eu vim aqui e abri o meu Proteus e criei o mesmo circuitinho igualzinho estava lá. E na saída eu coloquei um voltímetro para poder ver se realmente o circuito iria funcionar. Então, quando eu montei o circuitinho exatamente que nem tá lá no Proteus, eu simulei e ó, eu consigo regular sim, ó. Quando eu mexo no potenciômetro, ele mexe na tensão, então eu consigo variar. E esse potenciômetro aqui é o potenciômetro de 10K, mas se você der uma reparada, quando ele vai de 0 a 50%, vai normal. Só que passa de 50%, ele fica variando muito ali perto dos 22 volts. Ele brinca só no processo final ou na casa final. Então por isso, eu mesmo vendo na própria simulação, já utilizei um potenciômetro de 5K, que ao meu ver funcionou muito melhor aqui na própria simulação. Então aqui na minha própria Proteus aqui eu já consegui definir qual que era o potenciômetro ideal e qual que eram os componentes ideais para poder desenvolver esse projeto, tá? Lá no datasheet, ele pede para poder usar um capacitor de 0,1 microfarads, tá? Para filtro de entrada, e um capacitor de 1 microfarads na saída também para filtro. Eu utilizei de 10 microfarads, por quê? Porque é o que eu tinha aqui e também a simulação ficou bem legal utilizando de 10 microfarads, beleza? Então essa daqui é a diferença que eu tenho do datasheet, beleza? E no datasheet também era um potenciômetro de 5K, só que eu não tinha aqui, eu falei, vou testar com de 10, não gostei muito e fui lá e comprei. Para você poder ter uma noção de mais ou menos quanto tudo isso custou, o LM317 custou R$2, o potenciômetro R$2, o capacitor 50 centavos cada um. Jumpers, qualquer cabo serve. E a plaquinha de fenolite custou R$5. Ou seja, deu muito menos que 28. Então, pô, sai muito mais no lucro. E é um projeto que eu mesmo vou desenvolver. E olha só, como que é o nosso processo criativo. Olha como que a gente faz para poder desenvolver um projeto. Quando a gente vê um projeto em funcionamento, como por exemplo esse projeto aí que a gente deu uma olhada aqui, ó, da nossa plaquinha, o que acontece? Você vê e fala, cara, deve ser difícil fazer isso, deve ser difícil montar, então eu vou comprar a plaquinha. Eu pensei, como que ela funciona? Qual é o componente principal? Porque se ela só está regulando tensão, então não tem problema, eu consigo saber o porquê. Então pesquisei o datasheet e depois do datasheet montei no Proteus. E aí qual seria o próximo passo depois do Proteus? A famosa protoboard. Só que hoje a gente não vai ficar naquele lengo-lengo de protoboard, de ficar simulando e tá montado na protoboard e tá bom. Não, eu já fiz um projetinho aqui, já montei exatamente esse circuito na minha protoboard para poder ver se ia funcionar. Então, eu montei na protoboard, vou mostrar para vocês aqui o funcionamento e aí depois disso eu também vou ensinar vocês a fazer a solda e a construir uma plaquinha, ó, igualzinha essa plaquinha aqui, fechou? Então, bora partir aqui para minha bancada aqui, eu vou colocar alguns componentes, daqui a pouquinho eu vou, num corte muito louco aqui, a gente vai ver tudo isso funcionando. Ok, Maker, depois dessa transação muito louca, eu já trouxe aqui pra vocês a minha bancada aqui, o meu circuitinho feito na protoboard. Então, é aquela filosofia de desenvolvedor de projeto. Primeiro você tem que formular a ideia, pesquisar, depois você faz a simulação, depois monta o fluxo, né? Testa a sua programação ou o seu projetinho. Então, eu coloquei aqui minha bancada de testes aqui na protoboard e depois disso eu vou levar esse circuitinho aqui para uma plaquinha de fenolite e vou montar meu próprio circuito. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui esse processo funcionando agora, tá? Eu já testei, já sei que isso daqui funciona. Eu vou testar só um tempinho bem básico também, porque não tá com dissipador de calor, tá? Meu LM317, eu só coloquei pra poder ver se realmente iria funcionar. E como funcionou aqui meu Frankenstein, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu liguei exatamente igual ao meu circuitinho, tá? Eu só peço pra vocês terem muita atenção quando vocês olharem o datasheet, ó. Aqui na tela do meu computador, só pra poder reforçar aqui pra vocês, quando vocês olharem aqui ó, os pinos dele, 1, 2 e 3 é diferente, tá? Então é diferente aqui as partes de conexão dele, beleza?
quando você for fazer a ligação, não é esse padrão aqui, ó, 3, 1, 2, tá? É 1, 2, 3. Então você tem que inverter aqui o estilo de ligação. Presta bastante atenção nisso. Mas agora, bora testar o circuitinho e ver ele funcionando. Então eu vou ligar minha fonte de bancada, que é o que a gente vai colocar essa plaquinha depois em cima dela, né? Pra poder fazer todos os ajustes. E aí, está chegando aqui, galera, 24 volts, tá? Então eu coloquei no mais 12, menos 12, chegando 24 volts na minha protoboard, tá? Agora eu vou colocar minha medição só pra vocês verem. Vou deixar tudo no máximo, tá? Do potenciômetro, né? Que seria no mínimo dele para dar tensão máxima. E aí o valor que deu foi por volta de 22, aí não é não? Aí ó, 22.93, aí a minha dona encrenca falou. Agora eu vou dar só uma diminuidinha aqui, ó, e vou medir de novo. 12.47, tá vendo? Então conforme eu mexo no potenciômetro, ele vai trocando aqui o valor de tensão na saída, né? O regulador de tensão. Então ele está regulando a tensão. Vou ver se eu consigo segurar aqui, ó, fazer a medição com uma mãozinha só, beleza? Então, coloca aqui de um lado. Tá difícil, tá difícil. Tá, mas vocês já viram que está funcionando, tá? Então vou desligar aqui minha fonte de bancada. E disso é isso, galera. O nosso projeto funciona. E se eu fosse falar pra vocês assim, galera, tá pronto, ó, tá aí na protoboard. Se eu quisesse, eu poderia muito bem pegar essa protoboard aqui, colocar aqui em cima da minha placa e pronto. Ligava aqui 24 volts nela e eu tinha a saída regulada. Mas não, a gente vai fazer uma plaquinha profissional, uma plaquinha de solda. Então a gente vai fazer uma outra transação aqui e na próxima transação eu vou chegar aqui com a plaquinha de fenolite e vou mostrar pra vocês como que faz a solda, como que faz todo o estilo de ligação, tudo certinho, beleza? Então, bora lá. Ok, Maker, então, agora aqui a gente já está com todos os componentes aqui, tudo que nós vamos utilizar, beleza? Então, eu vou ensinar vocês a como colocar todos os componentes aqui na plaquinha fenolite, como fazer as emendas, tudo certinho. Então pode ser que esse finalzinho fique um pouco mais longo e isso daí deixa o vídeo mais longo. O primeiro passo e o passo mais importante vai ser conectar o nosso regulador de tensão ao dissipador de calor, tá? Então a gente vai ter que colocar ele mais ou menos assim no nosso dissipador de calor, tudo bem? Até aí tranquilo. Outra coisa, eu também peguei aqui 2 burners para poder utilizar tanto na entrada quanto na saída. Então imaginando que aqui seja a nossa plaquinha, ó, para poder mostrar para vocês aqui como que eu estou imaginando que vai ficar esse circuitinho. Porque a gente tem que ter a alimentação e a saída. Então, ó, eu pretendo colocar, por exemplo, o lado direito de vocês aqui da tela como a alimentação e aqui o lado da saída. Assim eu já tenho um burner, assim eu já tenho uma conexão. Eu não preciso ficar soldando ou buscando algum terminal, alguma coisa assim. Eu só venho aqui, parafuso tudo certinho e pronto, eu tenho minha conexão de entrada e saída. E outra coisa, todos os meus esquemas serão emendados aqui, tudo por baixo, tá? E para poder realizar essas emendas, eu vou utilizar aqui, ó, resistores de qualquer coisa, qualquer um. Por quê? Porque eu preciso do terminal do resistor. Ele é muito bom pra poder fazer emenda, tá? Então ao invés de eu pegar muita solda e ficar fazendo emendas e emendas de solda, eu vou pegar um terminal do resistor e colocar aqui, só o terminalzinho dele, sem o resistor, só o terminal. E aí o outro terminal, por exemplo, eu levo até outra ponta, beleza? Tecnicamente, o nosso todo poderoso regulador de tensão, a peça principal, tem que ficar mais ou menos assim, aqui no final. Aqui ficará os nossos 2 capacitores, então tecnicamente um capacitor aqui e outro capacitor, eu não faço a mínima ideia onde eu deixei, mas o outro capacitor fica aqui do lado e o resistor vai ficar aqui na ponta com o potenciômetro na borda, tá? O potenciômetro tem que ficar na borda pelo simples fato de que não pode ter nada, né, pra poder interromper todo o manejo. Então, ó, eu vou fazer toda a parte aqui de manejo, tá? E outra coisa muito importante também é o seguinte, para poder gerar todo esse circuito, para que não dê contato, aqui embaixo, aqui nas pontinhas, eu vou passar também cola quente, tá? Então eu vou fazer uma bolinha de cola quente aqui, uma bolinha de cola quente aqui, uma aqui e uma aqui. Por quê? Assim vai ser o pezinho da minha plaquinha. E aí quando eu deixar ela em cima de alguma coisa, ela não vai ficar diretamente com os contatos tocando na placa. Principalmente essa placa aqui, que é uma plaquinha de metal aqui e tal. Isso daí pode acabar gerando um curto-circuito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fixar aqui o nosso todo poderoso regulador de tensão no dissipador de calor. E ele vem com um parafusinho, tá? Esse dissipador de calor, caso você queira saber, custou R$1,50, alguma coisa assim. Tá bem baratinho. Então o que acontece? Para poder fixar ele, você precisa de uma pasta térmica. A pasta térmica que eu recomendo para vocês é a mais barata possível que tiver. Por quê? Porque é só para poder melhorar a condutibilidade. O que acontece? A dissipação térmica que eu tenho aqui de pasta térmica é para computador gamer. Então eu vou colocar uma pasta térmica muito cara, tá? É uma pasta térmica bem cara mesmo para um regulador de tensão, mas é a que eu tenho. Assim eu não vou ter que comprar e eu vou reutilizar as coisas que eu tenho aqui, beleza? Então eu vou pegar aqui a pasta térmica só pra vocês verem, tá? Essa daqui é a minha pasta térmica. Caso você queira saber qual é a marca, ela é da High Force, tá? De 5 gramas só.
E eu vou fazer o quê? Vou passar essa pasta térmica aqui atrás do meu regulador de tensão. Então, ó, vou colocar só um pouquinho de pasta térmica. Apertar só um grãozinho de arroz. Pronto, agora eu já tenho aqui minha pasta térmica no regulador de tensão. E assim, ó, posso vir aqui com o dedo, dar uma batidinha, espalhar daqui pra cima. E pronto, você vem aqui agora e parafusa o menino. Aqui, tamanho grotesco aqui, né, de chave Phillips. Mas eu vou utilizar essa chave Phillips aqui. E sobre ferramentas, tá? Se você não sabe quais são as ferramentas ideais pra você ter, eu fiz um vídeo sobre ferramentas ideais e o card tá aparecendo aqui em cima, ó, beleza? Pra poder identificar qual é a ferramenta ideal pra você. Pronto! Nosso regulador de tensão está no dissipador de calor com pasta térmica, tudo certinho. E agora é só fazer a fixação, só realizar a solda dele aqui, tá? E vamos fazer assim, editor, coloca timelapse aí, faz alguma coisa pro pessoal não sair do vídeo, galera. Eu tô tentando ensinar vocês na íntegra, é conteúdo muito técnico, é conteúdo que muita gente cobra, tá? Muita gente cobra muito dinheiro pra poder ensinar isso daqui, tá? Não é todo mundo que pega, que faz, que ensina desse jeito e muita gente cobra muita grana, então por isso, só por isso já merece um joinha, beleza? Então bora realizar soldas aqui. Ó, uma coisa muito importante aqui quando se trata de solda é a regra dos 3 segundos. Então o que você vai ter que fazer nessa regra dos 3 segundos, tá? A primeira coisa é, você vai colocar aqui, ó. Primeiro, tem que estar limpinho. E seu ferro de solda tem que estar limpinho. Segundo, você vai colocar ele aqui na base de onde você vai soldar, tá? Então você coloca ele na base de onde você vai soldar e mantém por 3 segundos. Até esquentar. Manteve por 3 segundos, você vai colocar aqui depois o estanho, segura por mais 3 e solta. Essa daqui é a regra dos 3 segundos, e assim a sua solda fica perfeita, tá? Eu vou tentar fazer aqui do outro lado pra poder mostrar pra vocês que realmente fica bom. Então você coloca aqui seu ferro de solda, 1, 2, 3, coloca estanho, segura, 1, 2, 3 e solta. A sua solda fica perfeita. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, que a minha solda, ó, ficou digna de orgulho, ficou uma ilhinha, ficou uma ilha bem bonitinha, ó. Olha só que delícia de ilha. Tá vendo? Com uma solda muito boa, muito bem feita, tá? E eu vou fazer basicamente isso com todos os componentes, tá? Eu vou fixar todos os componentes aqui na minha placa, todos os meus componentes aqui do jeito que eu quero, e depois eu volto pra vocês só emendando, tá? Como é que eu vou fazer pra poder emendar, tá? Ó, galera, montei a minha plaquinha aqui. Tecnicamente eu só soldei por enquanto, beleza? Então, ó, soldei todos os componentes aqui, fixei certinho o dissipador aqui no nosso regulador de tensão e soldei todos os componentes. Todas as soldas ficaram ótimas, tá? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, que aqui seria o meu regulador de tensão e aqui seria um terminal do meu resistor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu terminal aqui do meu resistorzinho aqui, que eu vou cortar. Um terminal dele vai aqui e o outro vai no central. E assim eu consigo fazer uma emenda, tá? Então, ó, um terminal dele vai bem no meio e o outro aqui vai no central. E eu faço as soldas. Assim, eu não preciso fazer emenda. E ó, ficou bem bonitinha a plaquinha. Fala, se não dá orgulho dessa plaquinha aqui. Agora eu vou fazer as emendas e depois que eu fizer todas as emendas, vou fazer o teste com vocês, beleza? Então, bora lá. Galera, depois dessa zona toda aqui, consegui terminar. E essa daqui, ó, é a nossa plaquinha, tá? Olha só como que ficou legal, bem bonitinha. E por baixo, eu fiz as ligações todas com terminais de resistor. Então, o que que acontece? Ao invés de eu gastar muito estanho, eu fiz como se fosse trilhas, só que com terminais de resistor. Por que terminais de resistor? Porque os terminais costumam ser mais longos. Então, eu fiz todas as emendas, todas as ligações, igualzinho está no Proteus, tá? Então, eu vou ligar aqui a minha fonte de bancada com 24 volts positivo. Liguei a minha fonte de bancada, agora sim, tem dissipador de calor, tá tudo certinho.
Vou virar aqui pra vocês e vou medir aqui, tá? Então eu coloquei aqui, ó, vou até deixar aqui na outra câmera pra dar um close. Então, ó, medindo aqui a entrada, deu 24 volts na entrada. Agora aqui, ó, eu vou medir a saída, tá? Então, ó, medindo a saída deu... Tá mais ou menos aí com 1 volt. Mas conforme eu vou mexendo aqui, ó, conforme eu vou aumentando, a tensão também vai aumentando da nossa plaquinha, do nosso circuito, tá? Então, ó, quando eu chego no final, vai bater mais ou menos ali os 22 volts, alguma coisa assim. E quando eu vou diminuindo, ela também vai diminuindo, tá? Então ficou muito legal. É assim que você faz uma plaquinha reguladora de tensão, beleza? Vocês acabaram de aprender aí. E nos próximos vídeos a gente vai trabalhar na fonte de bancada. Então no próximo vídeo eu vou te ensinar a criar essa fonte de bancada aqui, ó, que tá aparecendo aqui do lado. E aí depois que eu te ensinar a criar essa fonte de bancada, o intuito vai ser pegar essa plaquinha, colocar essa plaquinha aqui em cima e pronto. A gente vai ter uma fonte de bancada com tensões fixas e também a tensão variável, e claro, com um voltímetro que é super tranquilo e sossegado de se usar. Esse vídeo ficou muito longo, mas deu muito trabalho mesmo para poder ser produzido. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Valeu!